São tantas as perguntas e são muito poucas as respostas. O que é a inversão magnética dos polos magnéticos da Terra? Até onde eu consegui entender, o nosso amado reino, ele sempre foi zelado, cuidado pelos anjos e não foi criado para quebrar. Mas a partir do momento que, infelizmente, nossos pais foram enganados, Adão e Eva, que merece todo respeito e carinho nosso, porque ele não foi enganado por qualquer um, né? Foi o príncipe da mentira que enganou ele, né? Aí, a partir do momento que a terra foi usurpada, roubada, tomada, né? Arrancada da mão de Adão, aquela manutenção que a terra tinha, que esse reino maravilhoso tinha, parou de receber. Eu achei interessante, o tempo de vida de Matusalém. Isso me chamou a atenção, mas muito mesmo, muito. Matusalém viveu 969 anos. Aí eu me perguntei, mas por que 969 anos, não 970, não 950, não 1000? Porque 31 anos que restava para 1000, né? Foi a idade que, infelizmente, Adão caiu. Tudo na Bíblia tem um significado, tem um propósito, e tudo na Bíblia se amarra de alguma forma. O que acontece? Se o Eterno, que ninguém pode compreender a mente complexa do Eterno, o Criador de todas as coisas, né? O primeiro que ele criou foi o próprio filho dele, né? Yahushua, né? O Cordeiro de Yahweh. Se ele desejasse no seu pensamento, eu não queria que a humanidade existisse, né? E, sei lá, soltasse pelos seus lábios, tudo isso aqui deixaria de existir. Veja o tamanho da grandeza e do poder que é o Eterno. Então, para equilibrar as coisas, o Eterno criou a lei, né? Para poder ele mesmo se enquadrar nesta lei, porque sua misericórdia e sua bondade é infinita, né? E a lei do Eterno, né, está baseada em 10 fundamentos, né, no caráter do homem, toda no caráter do homem, né, focada no caráter do homem, certo? Então, o que acontece? A única forma do Eterno castigar o homem, geralmente, é com os elementos da natureza. Porque se ele castigasse um homem, assim, de outra forma, seria uma certa, assim, uma forma, sei lá, uma covardia, por exemplo. Então, o que acontece? A primeira grande inversão magnética foi o dilúvio, certo? E antes do dilúvio, houve muitos avisos também da inversão magnética, né? Certo? Houve sinais nos céus, houve um bocado de eventos para que aquela multidão viesse acreditar na possibilidade das palavras de Noé estar corretas, né? E nós sabemos que essa invenção causou um dano terrível na Terra, né? Entendeu? Olha, a Bíblia fala que as comportas do céu se abriu, as comportas do abismo se abriu, né? E a Terra foi retorcida, porque ninguém sabe o poder da destruição quando o campo eletromagnético se recolhe e a luz que está acima, que é o plasma, desce,
o que ele toca esbagaça, ou vira pedra ou esbagaça. Então ele causou uma grande destruição à face da terra. Imagine quantos relâmpagos, a tempestade elétrica que não aconteceu durante o dilúvio, né? Certo? Aí a gente pergunta por que Noé não fez uma barca de ferro, né? Naquele tempo já tinha conhecimento do ferro. Não, mas Noé fez uma barca de madeira, além de madeira calafetada com betume, né? Ou seja, isolamento térmico, né? Por isso que ele atravessou aquela tempestade eletromagnética, que não deve ser uma coisa... Eu acredito que Noé ficou com sequelas, ficou com uma grande depressão, certo? Um abalo emocional muito grande por ter vivido o dilúvio, por ter visto a raça humana ser destruída, pelo planeta ser virado de cabeça para baixo, que Noé perdeu um pouco da sanidade da cabeça dele. Ele ficou meio que abalado com tudo isso que aconteceu. Acho que qualquer um de nós que passasse por uma situação dessa não suportaria, certo? Como nós sabemos, essa era a Terra que eu chamo a Terra 1.0. A Terra que ainda estava perfeita, né? E sob o controle que estava em Adão e depois passou para o inimigo de nossas almas, certo? O interessante é que o Eterno advertiu Adão que no dia que ele pecasse ele morreria. Mas só que um dia para o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, muitas das vezes a forma do Eterno falar abre espaço para sua graça e sua misericórdia. Se ele leva o literal de um dia, realmente Adão morreria naquele instante. Mas no paraíso a contagem do tempo era outra, né? Ou seja, no verdadeiro centro da terra, né? No centro do reino onde habitou o jardim do Éden, a contagem do tempo era outra, né? Certo? Tem relatos antigos de lugares de pessoas de 300, 400, 800 anos, que hoje já não existe mais, né? Certo? E o que aconteceu com o final do dilúvio, né? Certo? Havia o que? Oito indivíduos na face da terra. Enquanto eles estavam se arrumando, se adaptando à nova situação, a terra estava sendo reconstruída, sendo reformada, sendo reparada, para que o homem voltasse a povoar a terra novamente, que era a vontade da terra desde o começo, certo? Até chegar a descendência de Nimrod e causar toda essa confusão, né? O início da trindade, Nimrod, Samíras, que era a mãe dele, a confusão tão grande isso aí, e também o seu filho, né? Que essa foi a trindade que governou a terra por muitos anos. E aí começou o processo de a terra novamente perdeu a manutenção, depois que Nimrod entregou o reino ao inimigo novamente, né? A terra ficou sem manutenção. E o que acontece é que em tempos, pelos relatos no fundo do oceano, a cada 300 anos acontece alguma coisa. E desde a época do Mashiach, que tem muitos anos, tipo de 1000 anos, que não acontece nada, né? Essa mudança brusca, certo? Então tudo está sendo feito aqui nesse mundo para se autodestruir, certo? A mineração sem controle, a remoção de camadas de ferro, de ouro, todas essas coisas têm um propósito nesse reino. A exploração dos recursos naturais de maneira predatória, tudo isso tem um equilíbrio aqui. E dentro das escrituras sagradas, certo? É apontado que essa inversão magnética seria a última inversão magnética da face da Terra. Quando você chega em Apocalipse, no 6º selo, onde no meio da inversão o Mashiach aparece nos céus,
Não é só porque chegou a hora do Messias se apresentar para a humanidade, não. É para impedir que a inversão magnética destrua a Terra antes do juízo do Eterno. A coisa é tão séria e tão complexa, certo? Aí diz, eis que eu mandarei o destruidor. Aí todo mundo associa o destruidor, certo? A lenda do planeta, cometa e coisas assim, certo? O destruidor, na verdade, é o plasma. É uma bola de fogo, né? Como os antigos disseram, não olhe para a medusa, para você não virar pedra. Na verdade não é medusa, na verdade é o plasma. Onde ele toca ou destrói ou vira pedra. Ele muda a composição química daquele objeto, né? Ou daquele ser. Né? O que é o plasma? O plasma, vamos dizer que é um dos elementos do poder da palavra do Eterno, né? Do plasma gerou tudo. Gerou os elementos, né? Certo? Há quem diga que a água já também faz parte, a parte com plasma, em casamento com plasma, fiz isso tudo. Então tudo que existe vem do plasma. Nós mesmos somos feitos de plasma, né? Porque nossos corpos contêm energia elétrica, né? Nossos corpos precisam dessa energia elétrica, né? E tem uma espécie de uma usina, né, biodigestora que transforma alimento em energia. Então tudo está ligado ao plasma, tudo veio do plasma, certo? A cadeia de elementos, a natureza, certo? Até as pedras preciosas, né? A razão do ar existir. Diz que até o corpo dos anjos foram feitos dos plasmas, né? Que é chamado da luz do raio, né? O plasma, foi feito do plasma. Por isso que os anjos são hiper especiais, né? Os corpos dos anjos não são como os corpos nossos. São de uma matéria completamente diferente, longe do nosso poder de conhecimento. Então está chegando o momento do juízo, certo? E o que acontece quando se aproxima o plasma? Começa a haver sinais elétricos na Terra, nos céus, manifestação do Sol vermelho, certo? Aparece na atmosfera um vermelho intenso por todos os lados e ninguém consegue entender, porque até nessa época assim que acontece a inversão, o Sol se apaga, o Sol não dá seu brilho, mas o vermelho toma conta das nuvens de todos os cantos, essa luz vermelha aí, certo? Então o que acontece com essa mudança, certo? Existe hoje aqui uma briga da natureza, né? Os polos magnéticos querendo inverter e a natureza lutando contra os polos magnéticos para não destruir a Terra. Mas vai chegar uma hora que a natureza não vai aguentar mais e vai romper com uma queda de braço, com um cabo de guerra, ela vai ser vencida, certo? E tem que acontecer a inversão magnética dos polos magnéticos da Terra, certo? Aí, Edivan, como é visto na Bíblia, isso aí é um ponto lá embaixo, um ponto lá em cima. É muito complexo explicar isso aí, certo? Mas tudo indica que é um centro. No centro da Terra existe uma polaridade e nas bordas existe outra polaridade, como se fosse uma grande pizza, né? E esse campo eletromagnético, quando acontece essa mudança de polaridade, uma cadeia de vulcões é ativada, os elementos da Terra é mexido, a atmosfera, o campo eletromagnético, tudo é removido e causa grande destruição. É tipo assim, você está na internet, você vê, poxa, foi achada uma cidade incrível, completa, afundada no fundo do mar, né? Olha, né? Tem indícios que nessa região aqui do oceano havia um continente que foi naufragado, certo? É tipo assim, terras que estão no fundo do mar vai aflorar. Terras que estão agora recentes pode sumir. Tipo assim, o Brasil está numa região complicada nesse sentido. Parte do Brasil
está dentro de uma região que pode sumir também, certo? Ou também pode ser que se eleve mais alto, em nível de montanha, porque a gente não sabe qual é a reação da mudança, dessa mudança, né, certo? Então, eu me lembro que no Chile houve uma mudança, certo? E aconteceu que tinha uma área que era uma área agrícola, né? O pessoal sobrevivia daquilo, e de repente houve uma mudança e surgiu umas montanhas no lugar. Quantas vezes a gente ouve falar de ilhas que aparecem no oceano e depois desaparecem, certo? E mudanças e mais mudanças, né, que vem acontecendo. O que eu estou tentando dizer? As pessoas aí no mundo pensam que vai acontecer o que acontece sempre, certo? Os continentes vão se afastar mais ainda um do outro, novas porções de terra vão acontecer, certo? E no paralelo 33, esse que é o lugar mais seguro, é onde essas mudanças não acontecem como acontece nos demais, né? Diz que tem uma margem de porcentagem tanto para positivo como para negativo do paralelo 33. E quem está no paralelo 33, por incrível que pareça, Israel, a Palestina, parte da China, parte da Europa. Existe uma linha ali, ó, de civilizações que viveram milhares de anos e existe registro dessas civilizações. Você chega no Brasil, você não tem, né? Você não vê essa civilização. O Brasil é uma civilização muito nova, né? Na verdade, as civilizações que migraram para a área do Brasil, né? O Brasil não tem histórico de como a China tem, milenar, como todas as áreas, porque essas áreas aí, por incrível que pareça, a influência é muito pequena. Quando Portugal saiu, o rei de Portugal financiou as embarcações para buscar novas terras, tudo está dentro desse fundamento. Sempre terra surgia, sempre terra desaparecia. Como é que eu sou Portugal, né, uma região como um estado aqui no Brasil, vamos dizer o Ceará, não sei dizer assim o seu tamanho perfeito agora na minha mente, mas como uma parte do corpo da Europa consegue uma região como o Brasil, uma terra enorme como essa, e não resolve migrar seu governo direto para cá e estabelecer aqui nesse novo continente. Portugal não se estabeleceu nesse novo continente porque os antigos sabiam que as terras fora do paralelo 33 aparecem e pode desaparecer também. Então não era viável ter um reino aqui num lugar estável, um lugar que poderia desaparecer, mas era viável roubar todos os recursos, arrancar todos os recursos possíveis que esse local oferece, certo? E o que isso tem a ver com o Apocalipse? Olha, o Apocalipse é o seguinte, é bastante claro o Apocalipse, certo? O Eterno vai usar novamente a inversão magnética para castigar a humanidade. O demolidor que ele está falando que vai vir é a bola de fogo, certo? Tipo essa bola de fogo de Nicolas Tesla que faz raios para tudo quanto é canto e vai destruindo tudo. A Terra vai ser realmente purificada, né, em todos os sentidos. Então quando você observa, a gente vem falando, olha, tudo indica que no ano de 2024, em 15 de Nissan, o tempo da graça se encerra. Tudo indica. Pode ser que tenha algum engano. Pode ser uma margem de erro de um ano para mais ou um ano para menos. Significa dizer que pode acontecer em 2023, como também pode acontecer em 2025. Tem uma margem de erro de um ano para mais ou um ano para menos. Ou pode acontecer no ano de 2024. E o que acontece quando acabar o tempo da graça? Infelizmente, o processo da inversão magnética começa a agir, que está travado pelo Filho do Todo-Poderoso todos esses anos. Aconteceu algumas vezes na destruição de algumas civilizações perversas aí durante o período, mas dessa vez
ela está travada há muito tempo aí, né? E vai ser destravado esse negócio aí. Ou seja, a natureza vai perder a guerra, em relação à inversão dos polos magnéticos. Aí você observa que o juízo do eterno, que é os 7 anos, né, a última semana da humanidade, né, como conhecemos, é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, né, certo? Esses primeiros 3 anos e meio é dado a misericórdia, já não é mais a graça, certo? É a benevolência para arrependimento na tribulação, é benevolência. Iniciando os 3 anos, os últimos 3 anos e meio, aí é a colheita da uva. Aí o negócio é feio, né? Somente com a vida você vai poder provar que você quer o eterno, né? Mas for entrar no reino do Mashiach, tem que pagar com a própria vida, certo? Então, quando o Mashiach chega na face da terra, ele para o evento, ele bloqueia o evento da inversão magnética. E o que acontece? Logo em seguida, já está pronto o Armagedon, né? A grande guerra contra Israel, né? Que o Mashiach vem vencer, né? Ele vem tomar posse da terra de uma vez, né? Certo? Então o que acontece? Quando entramos na ira do Eterno, ao que tudo indica, certo? Vai ser no último ano desses 7 anos. É tipo assim, o início da grande tribulação, certo? Muitos vão ser ouvidos, até em Apocalipse, se eu não me engano, ou 7 ou 14, fala de uma grande multidão que veio da grande tribulação, nem da tribulação, da grande tribulação, certo? Né? Que se arrependeram e tal, certo? E se converteram ao eterno, certo? Então o que acontece? Quando chegar o momento da ira, que é o derramamento das 7 taças da ira do eterno, ele não vai ouvir mais ninguém, né? Aí é que acontece a inversão magnética completa. Tudo que ele descreve, tudo que é descrito nas 7 taças está relacionado com a inversão magnética. As montanhas ficaram planas, ou seja, você imagina o Everest, a montanha mais alta da Terra se tornar um vale, né? A Terra vai cambalear como um bêbado, assim diz Isaías, ou seja, você já imaginou, é como se quisesse emborcar uma tampa de panela, vai ficar tremendo a Terra, certo? Que as montanhas não existirão, né? As cavernas serão demolidas e até o Sheol, que é o abismo, será destruído. Olha só a profundidade dessa coisa, né? Então, quando acontecer essa última inversão magnética da Terra aí, é para arrebentar com tudo, certo? Você vê aí, ó, o sistema aí, ó, dando dinheiro para todo mundo, fazendo as pessoas ficar distraídas, muita facilidade, muita coisa acontecendo aí, as pessoas estão distraídas, não estão observando o que está acontecendo em volta, né? Aí sai um sinal essa semana, do nada, né, o céu na China fica vermelho terrivelmente durante o pôr do sol e também durante o amanhecer. Como aconteceu aqui no Brasil, disseram que era a fumaça da massa amazônica, né? Ou seja, o sistema quer manter a gente calmo, manter a gente dormindo, enquanto uma grande desgraça está por vir, né? Certo? Que é aquele negócio, aqueles que estão despertos do que está acontecendo, vai tentar se safar dessa situação, né? E que se vai morrer os escravos, ninguém tá nem aí, né? Certo? Tem gente que pensa que faz parte da elite, mas não é, certo? Certo? Essa elite que todos falam aí são os descendentes dos semitas. Quem são os semitas? Olha, o Eterno pediu que Israel acabasse com os semitas, né? Com o povo de Canaã. Infelizmente eles deram vaciladas lá e alguns escaparam e se tornaram essa nova ordem mundial que está aí, certo? E o interessante, se você for lá em Apocalipse 21, se for 21 é 20, quando o Eterno diz, e a velha ordem mundial deixou de existir.
Olha como isso é sério. Se você ler esse versículo com entendimento, rapaz, certo? Para pensar de verdade. A velha ordem mundial está tentando ressuscitar desde então, né? Desde que o Mashiach venceu o pecado no madeiro e tomou a terra de volta, que a velha ordem mundial está tentando se levantar, certo? É, existia um sinal no céu, uma conjunção de estrelas no tempo dessa velha ordem mundial, e lembra muito uma bandeira, as bandeiras dos muçulmanos, né? Certo? Então, se você pensa que é uma lua, não é uma lua, né? Ali é parte da projeção de um grande planeta, que é o Saturno, né? À frente de Saturno estava Marte, né? E à frente de Marte estava Vênus, que é a rainha mãe, né? O Então, e à frente de tudo estava aqui o trono de Satanás. E ele disse que ele ia colocar o trono dele abaixo do Altíssimo, acima das estrelas do céu, né? Então, está abaixo do Altíssimo, está, vamos dizer, a estrela polar e as estrelas do céu somos nós que estamos aqui, né? Acima de nós, né? Então, o que acontece? Hoje, a qualquer momento, essa inversão pode acontecer, né? E o processo está seguindo. E é dado aviso, ninguém leva a sério, ninguém se preocupa com sua vida espiritual e nada disso, e vai deixando a coisa rolar, certo? Entendeu? E quanto mais falsos alertas, falsos alarmes, mais a fé das pessoas esfriam, certo? É tipo a chegada do Nibiru, por exemplo. Nibiru é um devorador de profeta, né? Todo mundo vive se baseando seus estudos bíblicos no Nibiru. E o Nibiru está sempre fazendo a palhaçada dele aí, deixando o profeta envergonhado, né? E na verdade não é por aí. Nós não dependemos de informação científica, porque sabemos que a ciência trabalha para o sistema, né? Não trabalha para o eterno, né? A ciência quer comprovar que o eterno não existe. E por que nós devemos confiar na ciência? Certo? Então, o devorador, o demolidor, certo? Essa bola de fogo aí, certo? Está ligado à inversão magnética dos polos da Terra, certo? E não vai ser fácil não. O lado bom disso tudo é que, na verdade, vai ser uma purificação da Terra, né? Dentro da Sagrada Escritura, isso não é o fim, isso é o começo de algo novo, né? Em Apocalipse 10, João vê aquele grande anjo, que é a semelhança do Filho do Altíssimo, né? Clamando em alta voz, e os trovões e os relâmpagos respondendo a sua palavra. Olha o poder que o Filho do Altíssimo tem, né? Certo? Ele começa a trazer alguma coisa lá de cima. E foi proibido que João escrevesse o que era, que estava chegando. Não escreva isso não. O tempo certo será revelado. Certo? O próprio Mashiach por várias vezes disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é deste mundo. Ele sempre está afirmando que o reino dele não era deste mundo. Ele disse: eis que irei e farei morada para ti. Eis que irei e farei morada para ti. E voltarei e pregarei vocês para mim, para viver comigo para sempre. Então o reino do Mashiach está descortinando, já está pronto, né? E eu acredito que dentro das Sagradas Escrituras, como nas Sagradas Escrituras, a porção seca que João viu, ele não viu o mar do terceiro céu. A porção seca que ele viu é a nova terra, ou a terra 3.0, que eu chamo tanto terra 3.0, é essa terra. Né? E o mar, Edvan, o mar é feito das águas da criação. Uma vez que essa terra chegou aqui embaixo, o mar vai ser restaurado novamente, porque o mar é uma criação maravilhosa do Eterno, não vai deixar de criar o mar de maneira nenhuma, se é uma coisa que glorifica o santo nome dele, né? Certo? Então tudo indica que esses anos que se aproximam, a verdade vai descortinar, o engano vai cair por terra. Tanto o inimigo vai querer se manifestar, né? Como também o Eterno vai se manifestar, né? A cortina do engano, a trava dos olhos vai ser tirada, certo? A todo tempo o diabo faz tudo para dizer que não existe, que é uma
uma lenda que isso é conversa dos antigos, que o anjo caído não existe, que isso os, os sentinelas que caíram também não existe, certos controladores não existe, tudo é fantasia, teoria da conspiração. E já o Eterno luta para que seu nome seja exaltado, que é o Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, soberano e Yahweh. Luta para que o nome do seu filho seja exaltado, que é Yahshua, o Cordeiro de Yahweh, o Filho do Altíssimo, certo? Luta por todas essas coisas para que a humanidade desperte para ele, porque ele é real, enquanto que o inimigo quer dizer que ele não é real, que isso tudo é fantasia da mente da humanidade, e que a bondade e a maldade está dentro do coração do homem, certo? Nós sabemos que tudo é uma semente plantada, né, tanto do bem como do mal. Então o que acontece? Estamos chegando a um ponto da descortinação, certo? O Apocalipse é o despertar da realidade, né? Eu vi muitos sites aí, muitos vídeos falando que a partir de 2024 inicia a inversão magnética. É tipo assim, porque não aconteceu em 2012, como foi previsto pelos antigos aí e tudo mais. Olha, em 2012 começou o processo. Isso levaria alguns anos para acontecer. O limite, eu acredito que começou a partir de 2012, né? Certo? O sinal do alerta começou a partir de 2012. Ou seja, daria um tempo no passado para as pessoas se organizarem, para as pessoas arrumarem sua vida, procurar lugares melhores para estar, né? Certo? Então, é esse a propósito daquele calendário, dá tempo das pessoas se salvar da situação. Porém, na verdade, essa inversão magnética não é da forma como muitos pensam, né? Que vai ser mais uma vez que a Terra vai entrar em estresse, vai se estressar, vai acontecer muita tragédia, destruição, mas depois as coisas voltam ao normal. Não, essa inversão infelizmente é o juízo do Eterno. O que eu penso, assim, que eu consegui enxergar nas Sagradas Escrituras, assim, é que essa terra que a gente conhece aqui vai ser retorcida, vai ser tudo destruído. Até a Bíblia fala aqueles que tentaram se salvar, que estão dentro dos bunks, né, no subsolo, vão sair para fora e todas essas coisas, quando o pau começar a comer mesmo. Que nada vai escapar da ira do Eterno, né? Então o que acontece? A gente começar a ver as coisas descortinadas pelos olhos do Apocalipse. Essa terra retorcida vai ser o novo abismo, e sobre ela vai repousar o reino do Machia. Certo? Se o Machia tem um reino de 1000 anos para poder encerrar a obra do Evangelho, né, pregar para aquelas pessoas que receberão a segunda oportunidade, expressar o amor e a lei do Eterno, certo? Em 1000 anos, ele não daria tempo dele reconstruir o mundo e estabelecer o reino dele, e nesse meio período ainda viver 1000 anos para poder cumprir a palavra do Eterno. Não, o reino dele tem que vir pronto, tem que começar tudo pronto, tem que vir dos céus tudo pronto, repousar sobre essa terra. Parece loucura, parece uma coisa absurda, mas tenta me explicar, pelo menos, né, do que é formado a água, se você já conseguiu fazer a água em laboratório. Não é verdade? Então, só para isso aí a gente já sabe que a nossa capacidade é mínima de entender tudo isso aí, certo? Então tudo indica que um novo céu, uma nova terra está chegando por aí, sobre essa terra retorcida, destruída, certo? E aquela coisa, os anjos caídos sabem que a sentença deles estão chegando. O foco deles, eles não têm para onde correr. O foco deles é levar muitos com eles para o castigo também. É esse o problema, eles não estão nem aí, já sabem que perderam a batalha, né? Certo? Então a inversão magnética é realmente a purificação e a destruição da terra e o recomeço de algo maior, certo? Entendeu? E é como tem lá em Apocalipse 3, né? Entra-te nos teus aposentos
e aguarda até que passe a ira sobre a terra que virá experimentar a humanidade. Ou seja, aqueles que forem recolhidos a tempo não verá a ira do Eterno caindo, né? E todos os profetas alertam da ira do Eterno. E a ira do Eterno destrói a terra, porque é a inversão magnética do polo da terra. Se o Eterno desejasse assim no seu coração e profetizasse na sua boca, né, que não queria mais que a humanidade existisse e que esse reino existisse, tudo se apagaria, que o poder do Eterno não tem limite, certo? Assim também como o seu amor, né, que foi expressado na vida do seu filho para tentar resgatar e resgatou a humanidade, né, certo? Então, são muitas perguntas e muito difícil responder todas elas. Você já imaginou, você estuda anos e mais anos, chega uma pessoa, faz uma pergunta só, a pessoa não tem alicerce, não tem base de nada, não se esforça em pesquisar as Sagradas Escrituras e quer respostas. Eu quero respostas, eu quero respostas. E não estuda as Sagradas Escrituras, não se esforça, quer tudo martirizado como se fosse um processador, certo? Entendeu? Não é bem por aí. A coisa não funciona desse jeito, né? A coisa é complexa aí, certo? Então tudo vem parte de um projeto, desde quando a humanidade caiu, que vem tentando se resgatar a humanidade, certo? Tem muita coisa que nós não sabemos, nem compreendemos, nem conseguimos explicar, né? Como é que as estrelas daqui de baixo brilham? Se alguém sobe um pouquinho acima da atmosfera, é tudo apagado. Como é que você explica uma coisa dessa? Né? E todas as outras coisas aí, certo? Que estão sendo mantidos numa bolha de engano, de ilusão, né? Para nos prender aqui, né? E aceitar tudo que está acontecendo de boa vontade, né? Certo? Então essa inversão do polo magnético é realmente a purificação final, né? Não é que vai purificar essa terra vai ser consumida com fogo. A purificação que está dizendo no Apocalipse é essa, vai ser consumida com fogo. E sobre os seus destroços, né, sobre tudo que está retorcido da destruição aqui, vai repousar a nova terra. Né? É tanto que o anjo segura o vento, né, nos manda segurar os 4 ventos, né, por causa do que? Radiação, né, contaminação no ar, tanta desgraça, né, para acabar de destruir com a humanidade toda de uma vez, certo? Então os 3 ais, tudo está ligado à inversão magnética, certo? A destruição do trono de Satanás. Qual será o trono de Satanás nessa época? Jerusalém. Jerusalém vai se partir em 3. Vai se partir em 3 a cidade de Jerusalém, certo? Então tudo isso está dentro do contexto da profecia. Aí alguém faz uma pergunta assim, pequena, simples, e quer que a gente responda o que levaria 20, 30 anos de estudo para poder se entender, certo? Quando eu falo que o reino do Eterno vai descer aos céus, aí ele tá maluco, ele tá abilolado, tá fora da razão, certo? Paulo foi ao terceiro céu e viu o terceiro céu, todo mundo concorda. João subiu ao terceiro céu e viu o terceiro céu, todo mundo concorda. João disse que a Nova Jerusalém vai descer a este mundo, certo? E quem desce antes da Nova Jerusalém? Quem é que chega aqui antes? Apocalipse 10. Lê o Apocalipse 10 lá que está dizendo. Algo grande vai descer, né? E eis que eu fiz tudo novo. Eis que fiz todas as coisas. E a velha ordem mundial não existe mais. Olha, esse é o Filho do Altíssimo, né? E eu serei o seu Abba, quer dizer Pai. E eles serão para mim como filhos. Olha que maravilha, certo? Porque se não é o Altíssimo, nós não tem vida. É do seu corpo que será gerado um novo corpo. E ele vai ser nosso Pai porque vai nos dar a vida eterna, certo? Entendeu? Então, há muita coisa bonita, muita poesia linda em Apocalipse, muita coisa incrível e maravilhosa. Mas para você enxergar, você tem que purificar seu coração, certo? Eu vejo assim, o mensageiro, é para você, mensageiro. Tinha algo que está correndo perigo de perder. O que o sistema tem
medo não é do crente, mas é do homem limpo, do homem de coração limpo, do homem que consegue ser um canal do eterno aqui na terra, certo? E a partir do momento que você busca vinganças, certo? Amaldiçoando as pessoas, as coisas tudinho, certo? Essa pureza, esse pureza do coração vai sumindo. E o Espírito Santo vai deixando de operar nessa pessoa, certo? Olha, o Machia sendo crucificado, morrendo ali, ainda perdoou seus carrascos. Mas tem gente que acha que é melhor que o Machia, né? Acha que é melhor que o Machia, certo? Eu não estou dizendo você fazer uma ação defensiva. Você está sendo atacada por forças estranhas, por maldade de muita gente aí, gente perversa e malvada, principalmente, né, gente que não se declara, que é o inimigo, que não se declara inimigo, que não tem respeito, não posso respeitar um inimigo que não se declara, que ataca, você tem que lutar com as armas que você tem. Aí é outra história, certo? Mas sair deliberadamente, condenando alguém a ir para as trevas exteriores ou coisa parecida, isso sai fora da palavra do Eterno com muita clareza, certo? Só vi o Filho do Altíssimo fazer isso uma vez em Apocalipse, né? Apocalipse 3, né? Certo? E uma outra vez eu vi Paulo falar a respeito sobre esse assunto. Mas ninguém sabe o que é lançar alguém nas trevas exteriores ou coisa parecida. Isso aí eu acho que é uma falta de visão, certo? Muito pelo contrário, certo? Tenho visto também assim muitas mensagens que afastam as pessoas. As pessoas vêm até tentar entender o que está acontecendo em nossas vidas, transformação, e recebe essas mensagens muito grosseiras, e realmente elas vão, sei lá, não vão aceitar essas mensagens assim, certo? Como é que diz? Há uma pergunta que eu sempre me faço, certo? Por que só agora no tempo do fim se revelou o nome do Eterno? Porque tem um propósito para isso, certo? Poderia ter se revelado 1000 anos atrás, 1500 anos atrás. Por que isso não aconteceu? Certo? Não é agora não. Só quem conhece o nome do Eterno será salvo. O resto vai tudo para tribulação. Olha, eu vou falar para você, dá até vergonha uma coisa dessa. Tantas pessoas maravilhosas que estão vivendo no Evangelho, que vai ficar difícil para elas agora conseguir aceitar uma verdade dessa. O Eterno vai julgar segundo o coração de cada um. Já está julgando, já está selado praticamente todas as pessoas. E é chamado de filho varão porque é inocente, porque foi enganado, certo? E a verdadeira religião é fazer a vontade do Machia, né? Estava nu, me vestisse, eu tive fome e me alimentasse, né? Estava triste e me alegraste, fosse ao meu encontro e me socorreste, né? Fazer a obra do amor verdadeiro, né? Certo? Porque a fé também sem obras é morta, né? Então a fé e obras são uma conjunção, né? Assim também como as pessoas abandonam, certo? Os 10 mandamentos não tem nada a ver com a lei de Moisés. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos. São universais, certo? Foram 600 e tantas leis para poder se cumprir os 10 mandamentos, certo? Apesar de hoje estamos em terras estranhas, somos forasteiros, ainda não estamos no reino do Machia, mas vai chegar o tempo que nós vamos guardar o sábado mesmo, como está escrito nos 10 mandamentos, de forma completa. Se hoje a gente não guarda o sábado, nós você é uma pessoa de jejum, de oração, que ora de madrugada, que busca a face do Eterno, se você for contabilizar, você vai guardar mais do que um dia na presença do Eterno. O Eterno quer sinceridade de coração e sabe que todo o povo dele está espalhado. Quando ele reunir todo o povo dele, ele vai estabelecer os seus mandamentos, certo? Então, os judeus não davam dízimo porque eles eram bonzinhos, deram dízimo porque chegou na terra de Israel e eles precisavam seguir as novas regras. Eles não guardavam o sábado porque eram bonzinhos, porque essa regra foi colocada no novo reino, que é o reino de Israel. Quando o grande Israel estiver pronto, as coisas vão se reorganizar novamente. Vão chegar
ao seu local que deve ser. E hoje nós somos o que? Peregrinos em terras estranhas, né? Não temos, às vezes, nem aceito nas terras que nós passamos, porque somos filhos do Altíssimo, né? Certo? Então, para suas perguntas a respeito da inversão magnética, é a ira do Eterno. Isso não vem assim, acontece de uma hora para outra, como todo mundo está pensando, não. É um processo, certo? Haverá fala de uma explosão, de um grande barulho, né? Que é o rasgado dos céus, um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Pode ser a abertura do portal, como eu venho falando. O sinal de Apocalipse, o segundo sinal de Apocalipse 12, ele mostra que a Virgem está para dar a luz. Só que dessa vez eu não acredito que Júpiter vai estar passando por ali, porque Júpiter está em outra missão. Quem estará passando pelo ventre, o ventre da Virgem, é aqueles que o Eterno escolheu na face da terra, né? Certo? Então a profecia vai deixar de ser uma coisa profética para ser literal, né? Certo? Assim eu penso que pode acontecer, não sei, não sou dono da razão, certo? A questão da profecia de Daniel tem muita coisa a revelar ainda, viu? Tem muita coisa. Quando você tenta interpretar a profecia de Daniel, é uma conversa entre o anjo e ele sobre um assunto que os dois estão entendendo, que é a profecia de Jeremias. O Daniel estudou o livro de Jeremias a fundo. Então tem muita coisa que é falado ali, pequenos detalhes que pode mudar toda a interpretação, certo? E acredito que tem um versículo que está encavalado, que deveria ser separado. Tem muita coisa para ser vista, certo? Agora, eu gostaria tanto de poder resolver isso logo, mas não estou tendo condições, tenho os problemas pessoais também. Gostaria de trazer o que eu tenho compreendido. Para quê? Para se exaltar? Para machucar o outro irmão? Para dizer, não, o irmão está certo ou errado? Isso é a maior bobagem. A verdade liberta. Se nossas mentes são quebradas as cadeias, conseguimos ver mais coisas maiores ainda, certo? Se